Eduardo, fala um pouco do CIMOB, como ele surgiu, ah, como ele nasceu, há quanto tempo ele vem ocorrendo e principalmente no que ele consiste. O CIMOB ele foi criado em 2005 com o apoio do BNDES, com o objetivo de registrar informações das cidades acima de 60 mil habitantes no Brasil, que é um limite onde começam a acontecer os maiores problemas de mobilidade, né? E aí nós, utilizando a rede de contatos da MPP, que é nacional, nós conseguimos a primeira lista de dados dessas cidades. Na época eram 450 mais ou menos, hoje são 533, com dados de trânsito, transporte, dados econômicos da cidade e outros dados em outras fontes, de tal modo que seja possível entender como está acontecendo a mobilidade nessas cidades acima de 60 mil habitantes. Essa discussão nunca havia existido porque no passado a única informação que existia do lado do transporte público era a tarifa, que logicamente é uma informação importante, e do lado do trânsito em geral as únicas informações eram quantos automóveis andam em cada rua, com as contagens de tráfego. Isso é muito limitado para estudar como está a mobilidade nas cidades. Então criamos uma metodologia que estima a informação de todas as formas de transporte, né? Caminhar, usar a bicicleta, usar a moto, usar o automóvel e usar transporte público, seja ônibus ou metrô e trem. Além disso, nós então juntamos informações de como as pessoas se locomovem usando as pesquisas origem e destino, que perguntam para as pessoas nas suas casas de uma forma estatisticamente correta como elas se locomoveram no dia anterior, para onde foram, o motivo, etc. E a partir desse grande banco de dados, nós montamos algumas funções matemáticas que estimam quantas pessoas devem estar caminhando, usando bicicleta, etc., numa cidade que não tinha informação, ou seja, usando os dados de cidades semelhantes. Isso é uma forma muito comum, né? E a partir desses dados de quanta gente se movimenta, em qual forma de transporte, etc., nós estimamos, por exemplo, os consumos da mobilidade. A mobilidade envolve vários consumos. Por exemplo, o consumo de dinheiro, quanto custa se movimentar, o consumo de tempo, né, de viagem, o consumo de energia, que nesse caso a gente usa informações, por exemplo, do Ministério da Energia, quanto um automóvel, um ônibus consome de energia por litro, etc. E analisamos também, o que é uma novidade, alguns impactos negativos da mobilidade, né? O primeiro deles é o impacto dos acidentes de trânsito e, eventualmente, as pessoas feridas e mortas. E o segundo, é muito importante, é o da poluição, a emissão de poluentes que fazem mal à saúde e também a emissão de gases de efeito estufa, que não fazem mal à saúde, mas fazem mal à saúde da Terra, né? Principalmente o dióxido de carbono. Então, é o primeiro observatório nos países em desenvolvimento e hoje dá para dizer até que ele é o maior do mundo, né? Porque o Brasil é muito grande e nós incluímos muitas cidades. Nos países mais ricos tem informação, mas em geral a informação é agregada pelo país inteiro e não é fracionada assim pelas cidades, né? Você podia dar algum tipo de exemplo de dado do CIMOB que possa mostrar para as pessoas algumas conclusões interessantes, como, por exemplo, a não prioridade ou a prioridade ao transporte coletivo urbano? Então, como eu citei, o primeiro grupo é o grupo dos consumos e o segundo grupo é o grupo dos impactos negativos, né? Então, por exemplo, o sistema ele estima qual é, por exemplo, o consumo do espaço viário. O espaço viário é um patrimônio de todas as cidades, né, de todos os lugares, e um patrimônio muito caro. É muito caro construir um sistema viário asfaltado, etc., né? Então, o sistema sabe quantos quilômetros foram
que existem em cada uma das cidades, estima quanto isso custou para a sociedade construir isso nas últimas décadas, e a partir dos dados sobre o uso de transportes, nós estimamos cada modo de transporte, que pedaço desse sistema o modo ocupa. Então, por exemplo, é evidente, o uso do automóvel, que é um veículo maior, em geral com uma pessoa dentro, ele é um consumo de espaço muito maior do que o consumo a pé, ou de bicicleta, ou dentro do ônibus. Então, o sistema de transporte individual, privado, táxis e automóveis, em geral, consome 85% desse sistema todo que é um patrimônio da sociedade. Então, aí levanta uma discussão por que pode ser um consumo tão diferente se o número de pessoas que circula está a pé e não dentro de veículos ou dentro do transporte público. E as pessoas a pé vão usar um espaço muito pequeno, em geral com calçadas de baixa qualidade, porque isso ficou pela lei, não é do governo, então a qualidade é muito baixa. E quem está nos ônibus ocupa muito pouco também, porque em geral são muitas pessoas, 30, 40, etc., dentro de um veículo que é grande, mas no final das contas, quem está dentro do automóvel ocupa 85% desse espaço. As pessoas estão retribuindo à sociedade pelo custo que isso aconteceu, desse consumo maior? Não. Então a gente faz alguns estudos para mostrar a diferença entre os consumos dos modos. Outra interessante também é que quem consome a energia. Então, mais uma vez, por motivos óbvios, o maior consumo de energia vem dos automóveis, né? Em seguida, lógico, vem do sistema de transporte público e, por último, a motocicleta, que é um veículo que consome relativamente pouca energia. E isso esclarece a sociedade sobre como nós estamos dividindo um espaço comum, que é um patrimônio da sociedade, quem consome esse espaço, quem usa, com qual frequência, com qual tamanho. Então, isso permite uma discussão no ambiente político da democracia, uma discussão muito mais qualificada e que vai gerar, portanto, a gente espera uma decisão de políticas públicas muito mais adequada para a sustentabilidade e a equidade no consumo. Isso fica mais agravado ainda quando a gente entra no mundo dos acidentes, dos poluentes,